Assembleia Diocesana contará hoje com a ilustre assessoria de Dom Ricardo Ruppers. Pronunciei certo? Rippers. É alemão? Bispo de Rio Grande. Dom Ricardo é nascido em Curitiba, tem apenas 48 anos de idade e 20 de sacerdócio. Foi ordenado diácono e presbítero na Arquidiocese de Curitiba, onde exerceu as seguintes funções: na Catedral Metropolitana, nas paróquias Santo Agostinho, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Paula, Santo Agostinho e Santa Mônica. Diretor da Faculdade de Filosofia da Arquidiocese de Curitiba e vice-reitor. E ainda disciplinário do Seminário Filosófico Bom Pastor. Coordenador da Pastoral Presbiteral, coordenador geral do clero, membro do Conselho dos Consultores e do Conselho Presbiteral. Assessor eclesiástico da Pastoral da Pessoa com Deficiência na Arquidiocese de Curitiba e da Pastoral do Surdo na Regional Sul 2, e muitas outras funções e cargos. Atenção! Foi nomeado pelo Papa Francisco como terceiro bispo diocesano de Rio Grande em 17 de fevereiro de 2016. E sua ordenação episcopal aconteceu no dia 14 de maio de 2016 em Curitiba. Dom Ricardo tem a seguinte titulação acadêmica: doutor em Teologia Moral pela Academia Afonciana em Roma, mestre em Bioética pela Academia Afonciana em Roma, mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Bioética pela Faculdade São Camilo, São Paulo, graduado em Teologia pela Faculdade Claretiana Studium Theologicum em Curitiba. É licenciado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e muitas outras coisas. Nesta manhã, Dom Ricardo nos fará refletir sobre nossa caminhada pastoral. Dom Ricardo, de coração, agradeço a presença do Senhor entre nós. Seja bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade de estar nesta manhã, nesta querida Diocese de Piracicaba. Então, a Assembleia Diocesana quer saudá-lo especialmente com uma grande salva de palmas. Por favor, vamos perder o vício de continuar a falar enquanto alguém está fazendo uso oficialmente da palavra. Por favor. Estava observando aqui pessoas tranquilas nos negócios deles, conversando, etc., como se não tivesse ninguém falando. Escute. Por favor, vamos respeitar. Padre Ricardo. Bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um grande desafio analisar uma realidade que a gente não conhece. Estou conhecendo mais pelos números e claro, pela análise que foi feita. Mas quem vos fala... Então, eu nasci em Curitiba, sempre fui padre em Curitiba, que é uma arquidiocese bem complexa, de 2 milhões de habitantes, quase 500 padres ao todo, entre diocesanos e religiosos, e com seus desafios de cidade grande. E agora fui para uma diocese que eu chamo a mais meridional do Brasil. Eu estou nos últimos 500 quilômetros litorâneos do nosso Brasil, lá no dedão do pé do Brasil. Então, de um lado eu tenho a Lagoa dos Patos, água doce, e de outro lado eu tenho o oceano. Se formos considerar que temos 200 milhas para dentro da água, minha diocese é grande, né? Mas se não, ela é um filete.
Alguns dizem que a diocese é uma linguiça. Outros dizem, é um adendo. Né? Se olhar no mapa, de fato, você vai ver água de um lado, água do outro, e aquele território de terra no meio. Mas a melhor definição para a diocese, um gaúcho mesmo que me deu. Não se preocupe, Dom Ricardo. A sua diocese não é uma linguiça, não é um adendo, não é um filete. É a gordurinha da picanha. Essa eu gostei. Essa foi... Sendo que a gordurinha da picanha que dá o gosto para a carne, né? Então estamos lá, é uma diocese pequena, temos 17 paróquias, ao todo 23 padres, né? Então a gente faz uma picanha na reunião do clero, senta ao redor da mesa, toma um chimarrão e assim vai. É um desafio grande porque é uma diocese litorânea, tem porto, então tem uma série de situações sociais, e agora com o fechamento dos estaleiros, para quem conhece a realidade que foi o Rio Grande, os estaleiros, então foram mais de 20 mil empregos que simplesmente desapareceram, né? Por causa das questões da Petrobras. Então estamos lá há 3 anos tentando trabalhar naquela região. Tenho como fronteira o Uruguai. Vocês já ouviram falar do Oiapoque ao Chuí? Então eu estou lá no Chuí. Até porque quando eu dizia, sou bispo do Rio Grande, aí perguntar, mas aonde no Rio Grande? No Rio Grande. Mas que cidade do Rio Grande? Rio Grande. Porque o nome da cidade é que deu origem ao estado. Ali os portugueses chegaram exatamente por aquela entrada que se pensava que era um rio e no fundo é uma lagoa, não é um rio. Então, tenho a divisa com o Uruguai, o qual tem uma grande influência sobre aquele território todo, né? Bagé, Pelotas, Rio Grande, e nós estamos enfrentando um grande secularismo. Eu olhando os números de vocês aqui, né, brilham os meus olhos, só para vocês terem uma ideia, Dom Fernando também, eu fui fazer visita pastoral no Chuí. E cheguei lá, né, com aquele entusiasmo todo, visita pastoral, né, a gente sempre tem tudo bem organizado, tal. Aí a missa, domingo, 10 horas da manhã. Estava eu, o padre, a ministra da Eucaristia e uma senhora na assembleia. Ei, coisa boa! Uma, que não era brasileira, era uruguaia. Melhor ainda. Então essa foi a impactante situação que eu me descobri, e a partir disso então começamos a pensar numa evangelização e num trabalho mais organizado. E fico muito admirado pelo trabalho que foi realizado aqui, dou os meus parabéns. Com certeza isso não foi de um dia para outro, um grande estudo, os números dizem muito, é importante estar atento a esses números, mas o meu objetivo aqui, muito mais do que fazer uma análise geral, é trazer a experiência que eu estou tendo. E quero partilhar isso com vocês a partir desta realidade. Qual é a experiência? É que nós temos urgentemente que sermos uma igreja acolhedora, missionária e acolhedora. Até para não criar missão, saída, ir ao encontro das pessoas, depois quando essas pessoas vêm, nós não estamos nem preparados para recebê-las, né? Porque tudo muda muito rápido. A minha área de trabalho sempre foi na área da saúde. Eu sempre trabalhei na área da saúde. Hoje me dedico à questão da bioética. E na área da saúde não funciona nenhum trabalho que não seja afetivo. Afetivo. Olho no olho. Pegar na mão, né? Você tem que chegar lá no hospital e olhar na pessoa. Não é um número, não é um leito. Essa pessoa tem uma história, não é uma doença. Essa pessoa tem algo a contar. Você está bem? Bem mesmo? Tranquila? Isso é legal. Quando você sente a pessoa. E estamos vivendo tempos de altas tecnologias e, ao mesmo tempo, altos índices de depressão, solidão e suicídio.
Isso nos diz muito. O que está acontecendo? E toda a nossa evangelização, todos os nossos projetos que estamos tentando implantar em todas as nossas dioceses, tem um pouco esse ímpeto de responder a essas demandas. A gente quer acertar, a gente quer que a coisa funcione, a gente quer que tudo dê certo. Então, só vamos tomar um pouco de cuidado, e aqui é o meu grande ponto que eu queria trazer para vocês, que na área que eu trabalho é fundamental: cuidar do cuidador. Então, olhando, eu vim falar para vocês hoje. Vocês, para mim, significam os cuidadores da diocese. As pessoas em quem Jesus confiou uma missão, deu uma responsabilidade, confiou pessoas nas mãos de vocês, e vocês se doam dia e noite nesse trabalho, mas, por favor, cuidado, para que o cuidador não fique doente antes do que está sendo cuidado. Um sul-coreano chamado Byung-Chul Han, então a gente diz o Han, né, com H-A-N, ele fala da sociedade do cansaço. Estamos vivendo uma sociedade, você chega com as pessoas estão cansadas. E aqui podemos analisar de muitas formas: cansado de fazer tanta coisa, cansado de não fazer nada, cansado de sobrecargas de responsabilidades, mas também cansado de ociosidade. Tem todos os tipos de cansaço. Então, antes de tudo, meus caros amigos, amigas, vocês têm que estar bem e pensar sobre a ação de vocês. Dom Fernando falou uma frase que eu achei fundamental: é preciso olhar para ver. Esse olhar do cuidador, a teologia do cuidado, ela vai além de um projeto estrutural. Ela vai além de um plano pastoral. O cuidador é aquele que encontra-se com a alma do outro, com a história do outro, com o nome do outro. E nem sempre esse outro está definido, seja nos números, nas estatísticas, seja na nossa comunidade. Tem muita gente invisível dentro de nossas comunidades, que nós não estamos percebendo essas pessoas. Então, nem sequer dentro das nossas comunidades estamos dando conta disso. De repente você vê lá uma missa em que malmente as pessoas se conhecem. Na paz, quando tem a questão da paz, toca para o lado do outro e vão embora e ninguém sabe de ninguém. Esse cuidado, este zelo por quem está presente é um exercício que nós católicos vamos ter que retomar. É esse olhar para ver e reconhecer em nós que precisamos trabalhar mais o afetivo, o olho no olho. Essa pessoa que está aqui é importante. Eu podia ter uma senhora só naquela missa, mas eu celebrei a missa mais incrível da minha vida, porque para mim não tinha uma senhora, tinha uma pessoa que Deus escolheu, tirou ela de casa e veio para aquela igreja, e aquela missa aconteceu tanto quanto se tivesse 1 milhão de pessoas. Então, esse toque do cuidado, ele está aonde? Em que aspecto? E aqui eu gostaria de trazer para vocês. Na iniciação à vida cristã. Não adianta termos o melhor plano de pastoral se não estamos convertidos, se não aderimos ainda a esse Jesus Cristo, se nós não acreditamos na evangelização. Então, se vocês são os cuidadores, os responsáveis, eu gostaria que começasse um olhar especial sobre vocês. Até que ponto as nossas lideranças estão realmente em plena adesão a Jesus Cristo? Ou nós somos lideranças tradicionais
que mantemos nossas estruturas, temos uma super hiper agenda do cansaço, e quando vamos avaliar as coisas, parece que elas não estão acontecendo. Vamos olhar para um lado de espiritualidade, de oração, de fonte. Se vocês não tiverem uma fonte, a igreja fica cansada e não consegue avançar. Aí dá aquele vazio, aquele incômodo, parece que as coisas, outras religiões estão crescendo e nós estamos diminuindo. Isso vira uma neurose, isso vira uma busca de competição. Aí um quer fazer uma missa mais animada que o outro, um quer fazer um show pirotécnico mais incrível que o outro, e um padre meu de liturgia dizia: novidade por novidade é sinal de superficialidade. Quanto mais novidade a gente tem, às vezes é mais sinal que a gente não consegue mergulhar no profundo, no verdadeiro, no permanente, no que é certo. Porque a gente tem que mostrar algo para a sociedade do espetáculo. Nós temos que mostrar algo que apareça. E nesse algo que apareça, muitas vezes, o que é a sociedade do espetáculo? É que vai no show, aplaude, se emociona, chora, mas sai do show e não mudou nada a vida da pessoa. Ela só vai dizer: que bonito que foi. E a sociedade cristã é aquela que aplaude, chora, mas se envolve, aprofunda, acompanha e vai até a cruz de pé, como fez Nossa Senhora. Nossa Senhora não era da sociedade do espetáculo. Ela era silenciosa, fiel, perseverante e presente. Presente. Não só nas horas bonitas, mas nas horas difíceis. Essa teologia do cuidado que eu queria trazer para vocês. Então, a partir de toda esta programação que foi feita, os documentos que vocês aprofundaram, toda essa perspectiva missionária está extremamente bem atualizada. E, como resumo, eu entendi que a perspectiva de vocês, a essência do trabalho seria tornar toda a paróquia e a paróquia toda missionária. Vejam que não é só tornar toda a paróquia missionária, mas a paróquia toda. Não permitir que ninguém fique invisível, esquecido. Não permitir que os números alcancem só aqueles que os nossos olhos alcançam. Mas de reconhecer quem é que participa, quem está na minha paróquia, quem são as pessoas que fazem parte desse território. A setorização não vai dar certo se for só um trabalho de organização, um trabalho organizacional. A setorização vai dar certo quando eu compreender que eu tenho uma área que ali preciso conhecer, reconhecer e acompanhar aquela realidade. Me envolver com aquela realidade. E normalmente nós nos envolvemos com as nossas estruturas, não com a paróquia toda. A gente se envolve com a paróquia em si. O Papa Bento XVI, na época ele era cardeal. E ele dizia uma coisa interessante. A igreja, falava para catequistas, a igreja se tornou uma árvore frondosa. Lá no Rio Grande tem muito aquelas figueiras, né? Vocês viram, as figueiras são belíssimas, elas fazem aquelas grandes e aqueles galhos. Então o Bento XVI dizia: a igreja é um pouco isso, essa árvore frondosa, boa, os passarinhos vêm fazer seus ninhos, as pessoas aproveitam para o descanso na sua sombra, uma beleza. Mas esse é o trabalho que nós temos, e jamais poderemos cortar essa árvore, porque ela nos sustenta, ela nos dá inclusive o fruto que nos sustenta. Mas o problema é que a gente se acostumou, é tão gostoso estar nessa sombra, é tão bom pegar o fruto, é
tão seguro estar aos pés desta árvore frondosa que nós esquecemos de semear e ela ficou sozinha. Esquecemos que temos que ser semeadores. Significa, as nossas estruturas têm que ser instrumento para a evangelização. Não podem ser o foco central dessa evangelização. Um instrumento que nos ajude a ampliar, a levar Jesus Cristo, a que as pessoas tenham acesso a esse Jesus Cristo. Ela não pode ser um impeditivo do conhecimento de Jesus. Ela tem que ser a porta que abre, tanto para fora quanto para dentro. Teve um jovem, vou dar um exemplo bem concreto. Um jovem chegou lá, no Rio Grande, e disse: olha, bispo, eu estou desanimado, eu toco violão, fui em 3 comunidades, e disse: eu queria tocar aqui na igreja. E nas 3 comunidades disseram: não precisa, o grupo já está completo. Então, pode ser que as pessoas não tiveram a intenção de desprezá-lo, mas de salvaguardar o seu grupo, né? Não havia ali uma maldade, dizer, não queremos você, mas nós já temos o que queremos. É a árvore frondosa, bela, bonita, e que tem dificuldade de olhar o novo, diferente. Então, por isso eu digo, esse cuidado, né, com as pessoas, principalmente com a gradualidade, todo esse projeto, esse plano de pastoral, ele tem que ter em vista a gradualidade de cada comunidade, de cada paróquia e de cada cristão. Eu estudei, fiz lá a minha caminhada, nasci numa família católica, tenho esse conhecimento, tenho essa capacidade de analisar as coisas. Um outro, por exemplo, eu tenho um colega meu, que ele não nasceu numa família católica, entrou no seminário contra os pais não foram na ordenação dele, ele é o único católico da família, se tornou padre, a análise dele é totalmente diferente da minha, e a gente se enriquece por isso, mas a gradualidade é diferente. Cada um teve um processo diferente. Então, quando aquele casal chega lá para pedir batismo na paróquia, e entra na secretaria, tudo que eu estou falando da minha diocese, porque eu não conheço a diocese de vocês. Entra na paróquia e pede para a secretária: eu quero batizar. Aí a resposta da secretária é R$100. É uma baita evangelização isso. Não tem evangelização melhor. Não tem coisa mais incrível. Essa paróquia se mantém. Beleza. Mas é isso que nós queremos, né? É esse o processo. Aí vai para o matrimônio, né? Para as celebrações de matrimônio, para os outros sacramentos e assim vai. Então, qual é a perspectiva que nós queremos de igreja missionária? Então não adianta eu ter um grande plano, se nem a minha funcionária mais importante não está ainda preparada para acolher as pessoas. Se nem aquele leigo, aquele diácono, aquele leigo consagrado, aquele religioso, aquela religiosa, aquele padre, aquele bispo, né? Estou falando de todos. Nós às vezes não estamos convertidos. Nós também nos perdemos no processo. Por quê? Porque eu, bispo, não tenho uma redoma que me protege de respirar o ar que vivemos. Eu estou no mundo, em 2019, um mundo capitalista, neoliberal, o mercado que predomina, o dinheiro é mais importante. Então, isso faz parte da nossa vida. Agora, se não soubermos dar esse passo para trás, às vezes é preciso olhar para trás, dar um passo para trás, para olhar e ver a realidade de uma forma mais integral, que é o que o Papa vem dizendo, mais integral. Que mundo que eu estou? O que esse mundo está me apresentando? Para eu não ser um alienado, um religioso alienado, que simplesmente reproduzo tudo.
e não sou capaz de olhar olho no olho e falar de Jesus Cristo para uma pessoa num ambiente que não seja a igreja. Se eu, em um ambiente que eu não estou na igreja, entre amigos, profissão, qualquer lugar, eu tenho dificuldade de falar de Deus, para mim isso é um termômetro que eu ainda preciso melhorar. Tem algo que ainda não está claro para mim. Então, a partir disso, essa paróquia toda, né? O que significa essa paróquia? Eu não vou colocar o filminho, trouxe um filminho do Papa, é uma palavra do Papa. Vejam, tudo que vocês colocaram, o querigma, a conversão, a nova paróquia, o compromisso pastoral, tem que primeiro, esse processo interno, tem que ser pessoal de cada um de vocês aqui. Vocês de fato aderiram plenamente a Jesus Cristo e a sua proposta de vida? Ou ainda nós somos aqueles cristãos daquela catequese básica, amigo do padre, amigo do bispo, amigo do não sei quem, vou lá, gosto de estar lá, mas não passa disso. Então, o projeto missionário é um projeto, acima de tudo, de adesão plena, de conversão diária, de exercício para eu não deixar esse ar poluído de um mundo perverso, explorador, exclusivista, deixar isso entrar no meu cotidiano e eu assimilar isso como se fosse normal e perder a proposta de Jesus Cristo em torno da minha proposta, dos meus interesses. O Bandura, que é um psicólogo social, ele diz do desengajamento moral. Inclusive a gente até justifica os nossos erros. A gente ameniza, adocica, né? Quando se fala assim, tá, bateu o carro, o policial pergunta, escuta, mas você bebeu? Mas policial, foi só um traguinho. Esse traguinho, né? Em vez de dizer, eu bebi, eu digo, foi um traguinho. Se nessas pequenas coisas da vida a gente tenta adocicar, imagine nas grandes estruturas. Não, mas a minha paróquia, esse projeto não dá, o plano não dá, não tem jeito a minha paróquia. Se você diz isso, você já está colocando obstáculo para que isso aconteça. Porque você está dizendo que não tem jeito. Você não está permitindo fazer a experiência. Então, obstacular o plano de Deus, o projeto de Deus, é atrasar a parousia. Eu vou colocar essa grande responsabilidade. Toda vez que você diz não a um projeto de Deus, você está prorrogando a presença plena dele no meio de nós. E toda vez que você diz um sim, você está antecipando esse reino de Deus na tua vida. Então, é sério, é profundo. Se não entendermos isso como uma proposta existencial, nós vamos ficar como leigos, leigas, padres e bispos, de manutenção, essa é a palavra, mantenedores de estruturas. E isso é muito triste, porque daí, se nós não acolhemos, não olhamos olho no olho e não fazemos essa mudança interna, outros farão, como já estamos percebendo. Então, a minha provocação para vocês é que o 7º plano diocesano, extremamente bem escrito, fiquei assim, com vontade, inclusive, de trabalhar esse plano. Depois vou pedir os direitos autorais de Dom Fernando, se eu posso aproveitar. E 100 reais? Olha só, iniciação à vida cristã não é para quem está fora da igreja, é para nós. Agora, acabei de terminar a semana o retiro do clero. O tema do nosso retiro foi iniciação à vida cristã. E eu estou aqui convicto, e é isso que eu vim falar para vocês. Eu, Dom Ricardo, bispo, preciso fazer a experiência de iniciação cristã. A gente se acha, e não, a coisa ainda não está nem
nem no começo do que nós deveríamos fazer. Esse resgate aos primeiros cristãos, ao martírio, a um amor pleno, a uma dedicação de corpo e alma, nós passamos longe, né? Então, o plano precisa ter um processo ad intra em cada coração. Eu assumir como católico, como cristão, como aquele que ama esse Jesus Cristo, ad intra, e me converter para isso, mudar as estruturas internas minhas para isso, e a destra, que é o que vocês têm, e têm muito bem feito, e eu acho que tem tudo para dar certo. Mas só vai dar certo se tiver a convicção e a disposição interior de fazê-lo. Todo obstáculo colocado é não só para a tua paróquia, é para a igreja como um todo. Se a igreja se propõe a fazer algo e você diz não, quem é que está ganhando com isso? Ninguém, absolutamente ninguém. Aqui o capitão, ele que divide, ele que divide. Aliás, o Dom Fernando falou que é o capeta que está ganhando com isso. Na verdade, a ideia, inclusive, nesse primeiro domingo da quaresma, né, das tentações, no fundo, Dom Fernando, a minha reflexão era, a maior vitória do demônio é que as pessoas desistem, porque ele queria que Jesus desistisse do projeto de Deus. Dizer, você é Deus, para que você está vindo aqui? Você pode transformar a pedra em pão, você pode ser o dono de tudo, para que você está se humilhando, sendo homem? Deixa disso. No fundo, essa era a tentação. Desista desse plano. Então, talvez, essa tentação que nós temos de dizer, não vai dar certo, não é por aí, não adianta, é uma tentação do deserto, né? Que nos leva a isolar-se de um plano maior, que é o plano de Deus. Aderir à pessoa de Jesus Cristo exige anúncio, sim. Exige escuta, adesão pela graça e ação, que é lá o Atos dos Apóstolos, depois do discurso de Pedro. O que devemos fazer? O que vamos fazer? Né? Eu vou voltar aqui. Venha, a senhora pode novamente me dar a honra da sua presença aqui. R$100 também? Não. Não. Olha aqui, ó. Agora vai pegar esses R$100 aí. Você sabe a questão da afetividade, por que eu estou dizendo ali? A adesão pela graça, né? A encarnação de Jesus Cristo, Deus que se fez homem, é a maior expressão, que até não entra muito no nosso raciocínio, mas de um Deus que se fez homem, é a maior expressão de afetividade, de amor à nossa natureza humana. Ele realmente não precisava ter se tornado um de nós. Ele quis se tornar um de nós. Mas por isso que eu digo, o nosso trabalho maior é entender como é que nós funcionamos. Porque no fundo, gente, e o brasileiro é assim também, mais forte ainda, o brasileiro é afetivo. Você pode ter uma paróquia super organizada, mas se você não cumprimenta, não olha para as pessoas, não vai ao encontro delas, vai ficar uma coisa fria. Você sabe por que nós nos cumprimentamos, né? Sempre digo isso. As mãos. Como é que surgiu isso aqui? Imagine tempos atrás... Como é o seu nome? Sônia. Imagine, Sônia, tempos atrás, eu lá vindo naquela picada, você vindo lá de outro lugar, e eu olhava, se você é amiga ou inimiga? Não sei, né? Porque normalmente os grupos, as clãs, brigavam entre si por território, por comida, por uma série de coisas. Então, claro, todo mundo andava armado. Então eu lá, e agora? É amiga ou inimiga? Então, para ver se é amiga ou inimiga, a primeira coisa é ver se está bem armado ou não. Então levanta a mão, né? Ó, não tenho arma nessa mão. Levanta a mão, Sônia. Opa, não tem arma ela também. Já dá para me aproximar. Vamos dar uma olhada. E aí? A outra, Sônia, a outra?
Aí, coisa boa, beleza. Aí vai se aproximando, ergueu nas mãos, não tem punhal, não tem nada, já dá para se aproximar, né? Não vou me arriscar tanto. Mas às vezes lá escondido, então, você apresenta, ó, tô sem arma, apresenta aí. Isso. Aí, mas é bom dar uma olhada, né? Dá uma olhada, tá tudo bem. E para tirar a dúvida, é o abracinho, ver se não está atrás alguma arma aqui também. Obrigado, Sônia. No fundo, o cumprimento, aproximar das pessoas, é você dizer, eu estou desarmado. Eu aceito você, você não é um inimigo, você é um amigo. Toda vez que você cumprimenta alguém, que você dá a sua mão, você está dizendo, eu estou desarmado para você. E desarmado significa aceitar a pessoa, acompanhá-la, se interessar por ela. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava na fila da caixa, do caixa eletrônico da Caixa Econômica, para pegar lá um dinheirinho que eu tinha que pegar. E aquela fila enorme, né? Como é normal de filas. E banco. Aí, aquele jovem, eu estava assim, aquele jovem olhava, estava na minha frente. Andávamos um pouquinho, ele olhava para mim. Eu falei, tá querendo falar comigo, né? Então eu vou puxar a conversa. E aí, é daqui? Ah, eu sou daqui e tal, mas eu vim estudar na FURG. Nós temos lá a Federal do Rio Grande, que vem jovens do Brasil inteiro estudar na Federal lá. Ah, que legal, e da onde que você era? Do Nordeste do Brasil. Ele falou, olha, o senhor é padre? Eu sou padre, porque até eu explicar que era bispo, alguma coisa assim, falei, sou padre ad eternum, né? Aí ele disse, pois é, eu estou tentando encontrar um grupo de jovens. Falei, mas aonde você está morando? Ah, eu estou morando lá em tal região. Falei, mas lá tem uma igreja, que se chama assim, e lá tem um grupo. Ah, tem igreja lá? Tem. Porque a gente pressupõe que as pessoas já sabem tudo, que já aderiram a tudo, e que elas só vão então participar. Isso não é missão, gente. Não se iludam com isso. Não se iludam que só sair, bater na porta, convidar a pessoa para a igreja, ela vai para a igreja. Não é só isso. É muito mais, ainda mais no mundo secularizado que nós estamos vivendo. Aí eu disse para ele, mas você já foi lá nessa igreja? Não, nem sabia que tinha igreja. E ele morava assim, ó, 3, 4 casas da igreja. As pessoas, às vezes, estão do lado da igreja e não sabem que tem igreja naquele local. Esse é o mundo urbano. Às vezes vão lá na igreja do outro lado da cidade, porque lá tem um amigo padre, porque tem o lado afetivo. E eu disse para ele, não, mas vai lá, conversa com o padre. Peguei meu telefone e liguei para o padre. Falei, padre, tem um jovem aqui, fulano de tal, quando que você pode atendê-lo? Amanhã? Beleza, então amanhã você vai lá na igreja. Dei endereço, tal. Esse jovem foi lá, foi acolhido pelo padre, hoje é o líder do grupo de jovens de lá. Não precisou muito esforço da minha parte de fazer uma baita missão na fila do caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, que parecia um lugar que jamais a gente poderia evangelizar, mas pode. Porque são oportunidades que aparecem na nossa frente, e isso acho que, como Santo Agostinho dizia, a graça passa e o meu medo é não perceber que essa graça está passando. E ela está passando o tempo todo. E às vezes ela está passando tão próxima, mas imagine se eu estivesse lá preocupado, meu Deus, vou pegar esse dinheiro ou não, vou pagar ou não vou pagar? Ih, não quero conversa com ninguém, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você vai perdendo a humanidade. Tenham o melhor plano do mundo, mas não percam a humanidade. O olho no olho, o interesse pela pessoa, o acompanhamento. E não imaginem que todos já estão sabendo tudo. Isso não é verdade. Eu comecei agora, tem coisas com as minhas lideranças que eu comecei do beabá. Algumas comunidades que eu fui não sabem nem responder à missa. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Porque eles tinham missa a cada 3 meses. Não vai aprender a responder a missa. Então ali vai ter que começar todo um processo de acompanhamento, de iniciação naquele degrau, naquela gradualidade. Então,
estamos numa mudança de época. Não subestimem o mundo que vivemos e o ar que respiramos. Nós também somos contaminados, influenciados por esse mundo. E às vezes reproduzimos dentro das nossas comunidades, dentro do nosso coração, dentro das nossas atitudes, exatamente esse ar que respiramos. Se não tivermos uma fonte clara e um processo permanente, não só de missão, mas de conversão, nós não vamos conseguir discernir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, que é a grande dificuldade das pessoas hoje. Então, essa mudança de época, esse processo, ele tem que ser contínuo. E ele leva muitas vezes à indiferença. Não, mas a minha comunidade ainda está boa. Não, aqui eu não tenho problema social. Não, aqui eu não tenho dificuldade. Esse tipo de trabalho não funciona. Então você vai anulando a realidade ao seu redor, para ficar somente com a árvore frondosa. Deixou de ser semeador. E para finalizar, isso aqui vocês já tinham colocado, a iniciação à vida cristã é um desafio que devemos encarar com decisão, com coragem e criatividade, visto que em muitas partes a iniciação tem sido pobre e fragmentada. Ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo e convidando-a para o seu segmento, ou não vamos conseguir realizar a nossa missão evangelizadora. Não vamos. Esse contato com Jesus Cristo. E aqui eu não sei se vocês vão compreender onde que eu quero chegar. Nem sempre o primeiro contato é a igreja. O primeiro contato com Jesus Cristo nem sempre são os sacramentos. Nem sempre é o retiro, o encontro. Às vezes esse primeiro contato é você. É você. É a tua mão, é a tua voz, é o teu olhar, é o teu abraço. É ali que vai ser a porta de entrada para a adesão a Jesus Cristo. Será se a gente consegue passar aquele... Eu vou tentar passar aquele último... Aqui, ó. Volta. Gente, o Papa na Gaudete Exultate, sobre a santidade, ele fala de luta vigilante e inteligente. Ser simples como as pombas e esperto como as serpentes. Então, isso que eu estou tentando dizer para vocês. Plano de pastoral, metas, objetivos, beleza. Isso é inteligência. Agora, temos que ser também perseverantes, pacientes, nem sempre tudo acontece na hora que a gente quer, mansos, não obrigar todo mundo a fazer o que a gente quer, alegres, acolher, ter senso de humor, ter audácia, ter fervor. A gente tem que colocar nesse sopão um gostinho, um caldo quinoro, Temos que colocar um salzinho nessa picanha, senão vai ficar sem graça. E aí que vem a criatividade de cada um. E, portanto, cultura do diálogo, globalizar a esperança, uma verdadeira inclusão e redes de cooperação. Essas são as propostas do Papa. Dialogar, levar a esperança, incluir e nos ajudar uns aos outros. Se uma paróquia está passando necessidade, problemas, e a outra está esbanjando excentricidade, tem algo errado na diocese. Está faltando aí o quê? Está faltando cooperação. Eu tenho um filminho, não sei se vocês vão conseguir acompanhar. Tem som aí? E com isso eu finalizo a minha fala. O que eu fiz? Opa. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso.
E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso? E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo? Nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Nós agradecemos esta primeira parte, que foi a apresentação do assessor, Dom Ricardo. Nós vamos ter um intervalo agora de 20 minutos, aproximadamente,